está se realizando porque nós nos juntamos nessa mesa. E será esse o início do nosso dia, da nossa jornada, aconchegados contigo. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de falarmos contigo numa oração. Obrigada pela palavra que há de renovar a nossa esperança e a nossa força. Alcança as nossas irmãs que aqui não estão, aquelas que estão passando por prova, tu sabes quais são, mas alcança-as, Senhor, e traz novidade de vida, esperança e renovo, porque os teus planos já estão traçados para cada uma de nós. Assim eu oro e agradeço no nome de Jesus, hoje e sempre, aquele que vive e reina, aquele que é o nosso Pai também, e o Espírito Santo que ministra os nossos corações. Assim oramos, certos de que o Senhor está no nosso meio. Amém e amém. Meninas, eu estou sentindo muito desejo de orar, vocês me perdoem não entrar direto na palavra, mas eu acho que existem corações nesses tempos como que numa ressaca emocional por tantas correrias, situações, notícias e novidades que têm acontecido e que está deixando muita gente preocupada com tantas informações e achismos. Mas lancemos fora a nossa preocupação, porque Ele tem cuidado de nós, diz a palavra, e hoje nós vamos ter mais uma confirmação. É um capítulo longo, e eu vou, então, procurar ser rápida na minha leitura, para que a Michelle, inspirada pelo Espírito Santo, ela possa nos trazer tesouros escondidos nessa palavra. Então, hoje, o capítulo 48 fala que o Senhor anuncia coisas do futuro. Povo de Israel, escute. Escutem, descendentes de Judá, vocês juram pelo meu nome, o nome do Senhor, e dizem que adoram ao Deus de Israel. Mas nisso não são honestos nem sinceros. Vocês dizem que são moradores da cidade santa e que confiam no Deus de Israel, naquele que se chama Senhor Todo-Poderoso. O Senhor diz a vocês: há muito tempo eu falei de coisas do futuro. Disse claramente o que ia acontecer. De repente, agi e tudo aconteceu como eu tinha dito. Eu sabia que vocês são teimosos, que são duros como ferro ou bronze. Por isso falei dessas coisas há muito tempo, antes que elas acontecessem. Eu as havia anunciado a vocês, portanto, vocês não podem dizer que não foram as suas imagens e os seus ídolos que fizeram essas coisas acontecerem. Tudo aconteceu como eu tinha dito, e vocês precisam reconhecer que falei a verdade. Mas agora vou falar de coisas novas, de coisas secretas que vocês ainda não conhecem. Versículo 7. Só agora é que eu vou fazer com que aconteçam e vocês nunca tinham ouvido falar nelas, e assim não podem dizer que já as conheciam. Eu sabia que não podia confiar em vocês. Sabia muito bem que sempre foram rebeldes. Por isso, vocês não tinham ouvido essas coisas. Não sabiam que elas iam acontecer. Eu poderia ter descarregado a minha ira sobre vocês. Eu os poderia ter destruído completamente. Mas isso teria trazido desonra para o meu nome. Portanto, tive paciência com vocês, pois eu sou Deus e mereço que me louvem. Eu os fiz sofrer, mas foi para purificá-los como a prata é purificada na fornalha. É por amor ao próprio nome que eu vou, o meu próprio nome que eu vou agir. Não permito que o meu nome seja profanado. Não deixo que nenhum outro Deus receba o louvor que somente eu mereço. O Senhor salvará o seu povo. Versículo 12.
O Senhor Deus diz: escute, povo de Israel, o povo que eu escolhi. Eu, o Senhor, sou o único Deus, sou o primeiro e o último. Com as minhas mãos, coloquei a terra no seu lugar, estendi o céu, dei uma ordem e eles começaram a existir. Reúnam-se todos e escutem. Nenhum dos deuses anunciou o que ia acontecer, que ia acontecer isto. O homem que eu, o Senhor, amo, fará o que eu quero, e com o meu poder atacará a Babilônia. Fui eu mesmo quem o chamou, dei ordem, e ele veio. Eu farei com que tudo o que ele fizer dê certo. Agora venham cá, escutem o que estou dizendo. Desde o princípio nunca falei em segredo e tenho governado todas as coisas desde que começaram. Agora, o Senhor Deus me deu o seu Espírito e me enviou. O Senhor, o Santo Deus de Israel, o seu Salvador, diz ao seu povo: eu sou o Senhor, seu Deus. Eu os ensino para o seu próprio bem e os guio no caminho para que devem seguir. Versículo 18. Ah, se vocês tivessem obedecido aos meus mandamentos, a sua prosperidade iria aumentando como se fosse uma enchente, e as suas vitórias teriam sido constantes, tão constantes como as ondas do mar. Os seus descendentes seriam tantos como os grãos de areia da praia do mar, e eu nunca os esqueceria, e eles estariam sempre na minha presença. Versículo 20. Saiam da Babilônia, fujam de lá, com gritos de alegria, anuncie esta boa notícia ao mundo inteiro. O Senhor salvou o seu servo, o povo de Israel. Quando Deus gritou o seu povo pelo deserto, ninguém ficou com sede. Ele fez com que corresse água da rocha. Ele partiu a rocha e a água jorrou. Versículo 22. Mas o Senhor diz aos que praticam o mal: para vocês não há segurança. Até aqui essa belíssima palavra, esse recado dos céus para os nossos corações, alinhando a novidade e a vontade de Deus, a nós que estamos aqui como servos do Deus Altíssimo, pedindo a Ele que fale e manifeste a sua glória, onde você estiver, no seu quarto, na cozinha, na rua, em qualquer lugar, mas o Senhor abriu a boca e falou nesta manhã, e por isso somos gratos e atentamente o nosso coração vai ouvir. Obrigada pela oportunidade, Deus seja louvado. Passo a você, Michele. Amém, glória a Deus, que Deus abençoe sua vida. Bom dia, papai, bom dia, mulheres. E que responsabilidade, né, dessa palavra tão linda, tão linda. Capítulo de Isaías 48. Isaías, assim, como todas as leituras que a gente tem feito aqui cada manhã, tem sido, assim, extraordinária, né, reveladora. E o Senhor, a cada dia, né? A palavra viva aqui, Isaías 48. Ela vai falar vou fazer aqui um checklist, né, do que essa palavra ela vai nos despertar, do que ela vem nos trazer, né, de novidade, de despertamento. Primeiro ponto, né, que a gente observa aqui, o Senhor falando sobre identidade, né? Ele fala ali chama ali os descendentes de Jacó. E ele fala que sobre as águas de Judá, né? É uma conexão profética de quê? Da linhagem real que vai ligar lá em Gênesis 49, nós vamos falar sobre isso. Depois ele vai falar sobre essência, né? Relação sobre carregar o sobrenome de uma família da que se pertence.
Muitos falam, eu sou de Cristo, eu sou evangélico, eu sou batista, mas a gente tem uma concepção real do que a gente fala, a gente está falando só de boca para fora, ou a gente realmente está honrando, né, esse sobrenome dessa família que nos adotou, nós fomos colocados. Sobre a natureza humana nossa, né, do nosso reconhecimento, porque desde sempre nós somos falhos, desde o ventre, né? Deus conhece, o Criador, Ele nos fez, então Ele nos conhece desde o ventre, que nós faríamos algo errado, então Ele já tem um plano desde da eternidade sobre nós, então assim, Ele nos conhece, Ele conhece a nossa falha das nossas vidas. E ele nos motiva, né? E ele fala aqui também, vai falar da motivação para que a gente venha depender dele, né? Para que a gente venha entender esse amor dele cada vez mais. Ele vai falar do alfa e o ômega, desde o princípio e o fim. Vai falar sobre a rocha, né? A provisão, o refino, e sobre algo assim para que a gente venha entender que a obediência, os mandamentos de Deus, quer ter uma vida plena, uma vida onde a bênção vai se alinhar, né, no nosso caminho, a uma vida de obediência aos mandamentos. Então, capítulo, assim, se a gente vou colocar, muitas vezes a gente coloca o Salmo 91, mas é um capítulo também para que a gente venha fazer uma leitura, quando a gente estiver assim, perder a identidade, perder o rumo, leia esse capítulo, Isaías 48. Então, a gente vai iniciar, né, esse capítulo com uma diferença quando a gente diz, nós somos realmente o que a gente fala, né? Então, Deus nos chama para olhar para a nossa origem, reconhecendo para que a gente venha se reconhecer, né? Fazer uma introspecção e, e mergulhar, né? Nesse entender que, através das nossas falhas, Ele nos ama, né? É um amor que excede esse pecado. Então, ele vai nos despertar, vai nos abrir nossos olhos sobre esse caminho. Água de Judá e a herança esquecida. Né? Deus convoca a casa de Jacó, aqui no versículo 1, lembrando de que eles saíram da água de Judá. Né? Então, assim, ele desperta uma identidade. Ele está despertando cada uma de nós hoje aqui, para que de onde vocês saíram, eu chamei vocês, despertam. Aonde vocês estão olhando? Como nós vimos ontem, a gente fica querendo ser cópia de criação, né? Só que o Senhor, ele desperta, cada um tem uma identidade, quando a gente vê lá os filhos de Jacó, ele nomeia cada um pela sua individualidade. Te lembra disso? Ele vai nomeando, ele vai dando as bênçãos. Ele não dá bênçãos iguais, ele vai nomeando cada um pela sua individualidade. Então, o Senhor está falando aqui, né? O profeta, ele usa o profeta Isaías para falar isso. Ouvi isto, casa de Jacó, que saíste das águas de Judá. Então, ele está trazendo ali a origem e trazendo uma identidade. Na linguagem bíblica, águas ou fontes são metáforas de linhagem ou descendência. Dizer que eles saíram das águas de Judá significa que eles são o quê? Nascente. De onde brotou, de onde veio, qual foi a origem, para quê? Qual foi a promessa? Né? É uma referência que é do ventre a origem sanguínea e de nós, né, que o Senhor vai nos revelando também,
de que nós fomos enxertados. Nós estamos também aqui nessa linhagem. E que eles aqui, lá em Gênesis 49, ele vai falar que eles são descendentes, o quê? Para lembrar eles, né, da casa de Jacó e da origem, né, quando Jacó vai profetizar, né, para Jacó, onde a autoridade iria sair, né, lá da raiz de Judá. Então, assim, ele vai dando a benção a cada um, mas de Judá, para Judá também saber, né, qual era o posicionamento dele. Porque a gente vê ali que eles estavam perdidos, tiveram um cativeiro, mas a origem, através deles, né, despertando o ânimo dele, que deles viria uma fonte de bênção, a promessa da majestade, né, de Jesus que viria deles. Eles não tinham sido revelados, né? Jesus não se revelou naquele tempo, não veio naquele tempo para aquele povo, mas eles tinham que acender aquela esperança dessa promessa, que hoje nós temos essa promessa. Então, imagina o ânimo que nós temos que ter. Como a irmã Maria ela iniciou falando isso, que a gente fica tão perturbado, nós já recebemos a promessa, nós já temos. E algo interessante, fugindo um pouquinho aqui do texto, li hoje de manhã que a Mariana ela colocou isso, fazendo uma ponte ali sobre o que é mais importante, a presença ou a promessa. Os dois estão ligados um com o outro. E Jesus ele veio demonstrando a promessa. E nós temos, quando a gente tem isso, a gente tem que permanecer na presença. Sem a promessa, a gente não teria. Se a promessa é revelada, a gente não teria assim, ideia da presença. Então, assim, não andam separadas, né? Presença, tendo a certeza da promessa, que a promessa já nos foi dada. Nós já temos essa promessa. A gente fica esperando aqui nesse mundo a promessa que o Senhor vai me dar uma casa, que o Senhor vai melhorar minha vida, e que nós já temos a promessa. Mas o Senhor está nos dando a oportunidade da gente viver um propósito ao qual nós fomos destinados, e aqui ele desperta o quê? A identidade de um povo, porque se esquece, ficam aqui achando que eram cativeiro, que eram cativos, ou achando que muitas vezes o povo ele achava que ele era egípcio, outros eram sírios, se misturando ali, o Senhor fala assim, ei, vocês não são da Babilônia, não. Vocês não são isso, vocês não pertencem à Babilônia. E ele dá um grito aqui, saiam da Babilônia. O que nós temos feito? Nós estamos presos à Babilônia, nós estamos, desde o começo, essa é a terceira mensagem que o Senhor tem nos falado, né, lá no começo, onde a gente tem colocado os altares, onde a gente tem colocado o Senhor. A gente tem realmente confiado no Criador, ou a gente tem confiado em nós mesmos, nas nossas autossuficiências, nas nossas autoindulgências, ou colocando, né, endeusando outros, copiando, fazendo cópia, sendo influenciado por outros aqui, muitas vezes tão enxertado na Babilônia do que nós, e a gente está querendo ser essas cópias, do que a gente ter realmente a essência e mais semelhança do Senhor. Então, voltando aqui, né, para que a gente venha entender essa nomenclatura, esse sobrenome que a gente carrega, né? O problema é que o povo, ele carrega o sobrenome ali, né? Carregava o sobrenome de Israel. E a glória da cidade santa. Mas o que eles agem, como o Senhor está falando naquela época ali, e é tão atual, é tão assim, de 2.000, quase 3.000 anos, né? 2.000 e poucos anos atrás, mas para a nossa realidade hoje, a gente está falando de boca para fora? Eu sou evangélico, eu sou de Cristo, e a gente não age como se fosse.
e por dentro a gente não quer fazer essa mudança, não é roupa, não é nada ali, é o Senhor, ele conhece nossa essência. Se a gente não lutar contra essa essência, essas raízes que estão aqui dentro, de nada adianta a gente carregar uma Bíblia debaixo do braço e de segunda a segunda fazer uma missão, fazer algo ali que a gente só para mostrar para os outros, tirar uma selfie. Não, não adianta nada disso. O Senhor, ele quer realmente que a gente tenha essa introspecção dentro de nós, sejamos verdadeiros com ele, e para que a gente venha honrar realmente a presença, ter certeza da promessa. O seu cristianismo, o meu cristianismo, é apenas uma nomenclatura ou uma realidade do nosso coração. Não basta ser chamado, é preciso ser verdadeiro com o Senhor. Quando a gente vê a Bíblia, ela fala, muitos serão chamados, poucos escolhidos. Por quê? A gente fica na soberba, né? Eu sou porque a gente fica apontando os erros dos outros, mas a gente não sabe se aquele outro ali, que na nossa aparência está agindo tão errado, mas ele está sendo tão verdadeiro com o Senhor. O Senhor tem um propósito na vida dele de mudança de vida, de transformação. De repente, eu tiver essa pessoa totalmente transformada, porque o coração dela é verdadeiro. E o Senhor, ele quer isso. E a gente sabe que muitos serão chamados, mas pouco escolhidos. Por quê? Porque é a escolha de transformação, de mudança, de ser verdadeiro com o Senhor. É difícil, é uma luta de nós contra nós mesmos, de nós contra a nossa essência, de nós contra nossas razões, de nós contra. Eu sou assim, não. É quebrar essas raízes, tirar essas sementes, né, que pode se transformar numa árvore monstruosa, uma árvore danina dentro de nós. E a gente reconhecer esse mal e falar assim, Senhor, não consigo, tira de mim, Senhor, é difícil, mas me tira. E ele vai nos dar situações para que a gente confronte, né? Como é que tira o medo? É nos colocando de frente para o medo e a gente enfrentando esse medo. Porque aqui no versículo 4 a 8, ele vai falar que a gente não engana Deus. Ele fala assim, olha, eu conheço ali desde o ventre, as transgressões antes mesmo de vir, né? Ele sabia que seríamos traidores e transgressores desde do ventre. Se a gente fosse só bonzinho, 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 Jesus não precisaria vir, né? Ele não precisaria vir aqui para poder nos ensinar a ser, nos dar o caminho. Então, ele sabia que seríamos transgressores, pecadores dele. Ele conhece a nossa essência e ele nos dá ali oportunidade de a gente ser moldado, da gente, como nós vimos, de entender o amor e da gente ser transformada, da gente ter uma consciência na nossa razão, né? E a gente fazer a escolha. Então, ele conhece a nossa essência, nossa tendência de dar crédito a nossos ídolos, nossas próprias capacidades, né? E ao invés de dar a ele. E ele quer o quê? Transparência diante dele, né? Não adianta tentar esconder nada de Deus. Ele falou, desde o ventre eu conheço você. Não adianta esconder quem você é. Eu conheço você de verdade. O que eu quero é verdade. Eu quero a sinceridade. Então, ele nos formou e nos sonda. O reconhecimento de que somos pecadores desde a raiz é o primeiro passo para o quê? Para a verdadeira libertação. Que a gente acaba se escondendo atrás de uma mentira que a gente mesmo, eu sou bonzinho. Que muitas vezes ali a gente cresce com aquilo. A pessoa, você é tão bonzinho, você é tão quietinho, mas dentro aquela pessoa perversa que maquina o mal. O Senhor, ele está falando ali. Passa para a verdadeira libertação é a gente reconhecer. E
E a gente vai vendo aqui que sobre o amor de Deus, né? E foi difícil entender esses versículos, porque ele fala assim, que se não fosse por amor a mim, né? O amor a mim mesmo, eu falei assim, que coisa assim, Senhor, o que quer dizer isso? Então, é amor ao Senhor mesmo, né? Então, como se fosse, muitos, quando leem, a gente vai vendo ali, ai, que Deus é egocêntrico, né? Que Deus... A gente vai ali maquinando com isso, mas assim, tão simples, simples e profundo, porque Deus não nos salva porque nós somos bons, mas por amor, o seu próprio nome. Isso nos dá uma segurança total, pois a base da nossa salvação, né, é a fidelidade dele e não a nossa. E quando a gente entende isso, por amor a mim, a gente sabe que tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É uma unidade. Quando ele fala do amor a mim desde o início, ele está falando por amor a quem? Por amor a Jesus. Ao Deus que vem ao mundo, né? Aquele que se deu em primeiro lugar desde o início, desde o princípio. Ele é o único que se deu por amor a nós, porque ele amou, né? Ele amou, ele se deu por mim, por você, pelos pecadores. Então, assim, olha que complexidade disso, né? Quando a gente vê esse versículo 12, Jesus se apresenta como alfa e ômega. É Jesus se apresentando, ele apresentando Jesus aqui, ele é o plano perfeito, que estava presente desde o princípio. E quando ele fala assim que ele é o único, né? E ele é o fim, porque depois de Jesus não há outro caminho. Ele foi o princípio, o plano, e ele já se fez, e nós temos isso, a gente tem consciência disso, que não há outro caminho. Ele é o alfa, foi o princípio, foi o plano, e ele se concretiza aqui em Jesus. Ele é o plano perfeito, que estava presente desde o princípio. Ele veio para limpar, né? Ele é essa água limpa, como fala aqui, é uma água que vem nos lavar, né? É uma que corre na nossa linhagem. Quando fala de água, fala de descendência desde o princípio. Para nos dar o quê? A verdadeira identidade ao qual nós fomos criados, que vai além do nosso nome terreno. Então, uma coisa assim, bem aprofundada, quando a gente fala, ele é o alfa e o ômega, porque o Jesus ele estava lá no início, ele é o plano perfeito, e ele se concretiza como o quê? Como a salvação. Não há outro caminho. Ele é o caminho de salvação, de vida eterna, da água não esgotável, porque é um rio, né? Ele não se esgota, um rio que não se esgota, que corre. Então, para que a gente venha aqui nesse capítulo, né? Não é um capítulo, eu não vou me aprofundar muito, porque já tem aqui essa revelação maravilhosa, né? Do ômega, alfa e o ômega, criador e salvador. Não há nada além dele. E Deus, ele nesse capítulo, né, vai falar sobre como ele nos oferece, né, o caminho de bênção, o caminho de refrigério. Ele nos ensina o que é útil, né? Ele não apenas quer que tenhamos uma religião, né, uma nomenclatura, mas que a gente saiba andar no caminho da vida. E tanto que ele vem à Terra e nos dá esse caminho. Qual é o caminho? É Jesus. E como é que a gente sabe desse caminho? É agindo como ele, como nós vimos no capítulo de ontem, a imagem e semelhança dele, é querendo se parecer com ele. E a gente teima em querer parecer com Babilônia, teima em querer parecer com o Egito, né, com os caldeus, com tudo ali, e a gente não quer tirar essa raiz dentro de nós. Primeiro passo, como nós vimos,
é reconhecer, ser verdadeiro com Ele. Senhor, esse jeito de falar, Senhor, essa raiva que tem dentro de mim, Senhor, esse jeito de avareza que eu tenho, Senhor, esse consumismo e que me dá ali, Senhor, esse jeito de falar, Senhor, essa raiva que eu tenho isso, eu tenho mania disso, isso não é bom. Então a gente reconhecer Ele, falar com Ele, né, gente, porque Ele já nos conhece, a gente fazer nosso autoconhecimento aqui dentro da gente, entender que isso não é bom, entregar a Ele e querer fazer mudança. Quando a gente reconhece, quando a gente sabe, a gente começa a querer mudar. A gente vai mudando, nós vamos mudando o nosso jeito. O Espírito Santo está falando conosco. Então, ele nos ensina, né, o que é útil. Ele nos ensina o caminho de bênção. Deixa eu ver aqui no versículo, no versículo 18, né? Ele vai falar assim: se tivesse dado ouvido ao quê? Ao mesmo mandamento. Ele deu mandamentos. Mandamentos. Se tivesse dado ouvido ao mandamento, ele vai falar sobre descendência, sobre prosperidade, né? Sobre tudo. E ele, para que a gente venha ter um caminho de bênção, esse ano de 2026, quer ter um caminho de bênção? Entender mais sobre os mandamentos. Quando o Senhor fala quando a gente vê em Levítico sobre as leis, sobre tudo isso, são lições preciosas, tanto para finanças, tanto para justiça, higiene, saúde, relacionamento. Ali está um manual de vida. E a gente muitas vezes passa por cima e quer manuais de vida aí de criação. Não que o Senhor não dê capacidade a muitos aí, mas tem que estar fundamentada aqui na palavra. A gente vê tantos sábios aí, né, que se dizem sábios nesse mundo, dando conselhos errados, que não estão fundamentados na essência de Cristo, de Deus. Vamos refinar e olhar e, assim, deletar, não se alimentar dessas coisas que não estão fundamentadas na palavra. Não é em mim, não é na irmã Maria, ou no pastor Hernandes, ou em quem quer que seja. Pode que não estiver falando algo que não esteja fundamentada na palavra, delete, não siga. Mesmo que pareça bom aos nossos ouvidos, mas a gente não pode aceitar isso, porque são caminhos que vão levar o quê? Se a descendência seria como areia, né? Se a gente vai contra isso, acaba a descendência, acaba a herança. Não vai ter descendência, porque está dando ouvido não está dando ouvido aos mandamentos do Senhor. Então, assim, são muitos conselhos que o Senhor dá, né? Que ele ensina, aqui está falando aqui, que ele ensina o que é útil. Vamos dar ouvido à palavra. E aqui ele adverte, né? É bem, bem forte isso. Dá aqui no capítulo 20, um conselho. Foge da Babilônia. Babilônia está aqui, ó, externas, saindo nos nossos poros, né? Saindo nos nossos poros, a gente fica ali tentado pela Babilônia. E você fala assim: saia da Babilônia, foge dela, saia da Babilônia, que está e fugir entre os caldeus. A gente tem em querer ficar. O Senhor fala assim: saia dela, porque isso daí é prisão. A gente não vai seguir propósito, porque saindo a gente vai estar em caminho da promessa. Então, não tem, voltando aquelas dois pensamentos, né? Presença e promessa estão ligados à obediência e querer estar, né, fora dessa realidade da Babilônia. Deus garante o nosso sustento, não é a Babilônia que vai garantir. Mesmo no deserto, como ele fala ali, mesmo no deserto, no refino ali,
o Senhor estava refinando o povo, ele garantiu sustento. Ele faz brotar o quê? Coisas impossíveis. Ele fez brotar água da rocha. Você duvida disso? Está a água lá na rocha até hoje, brotando. Então, ele faz brotar água em rochas em nossas vidas. Nossa, coisa linda, a promessa para nossas vidas hoje. Confiança nele, confiança. Está no deserto, assim, eu queria voltar para o Egito, porque o deserto está. Eu falo assim, não volta não. O que está te faltando? Eu vou te mostrar, e ele vai nos garantir a água da rocha. De onde a gente menos espera, vai brotar água. E águas que nunca mais vão se esgotar. Então, vamos nos firmar nessa confiança. A paz não é uma condição externa. Não é, porque essa paz aí que o mundo fala, nunca vai ter. Sempre vai ter uma paz no mundo, não é real. A única paz que vai ser real é quando o governo justo de Cristo, né? Ele vier mostrar ao mundo que ele é a paz. Então, é o rio que flui e essa promessa, né? Então, quando a gente tem essa paz, né? Esse rio, o rio que flui de dentro para fora, quando somos guiados por ele, quando a gente quer realmente ser imagem e semelhança dele, quando a gente é guiado por esse manual aqui da palavra, nada que está fora da palavra, mesmo que pareça. Ah, o psicólogo, o terapeuta, fulano de tal, o isso e aquilo, está falando. Ah, mas ele fala tão coerente. Pode ser coerente para o mundo, está na palavra. Vamos nos guiar o que ele falou, vamos aqui na palavra e ver realmente o contexto, ler aquilo, pedir que o Espírito Santo nos dá discernimento, não é apenas um trechinho, não. Pedir para que o Senhor, quando a gente tem esse entendimento, o Senhor nos abre os olhos, né? Então, para que nesse dia a gente venha pedir para o Espírito Santo nos mostrar se nós temos sido realmente o cristão, né? Temos carregando o nome, quando a gente fala que nós somos de Cristo, né? É apenas de nomenclatura, ou a gente quer que ele venha, né? Que a gente deixe essa transformação mudar nosso coração. E de uma fé genuína, né? Em verdade e justiça. Agradecer a Jesus porque, mesmo ele sabendo que nós somos pecadores desde o ventre, ele nos amou e, e ele nos resgatou desde o início. Ele é o início, né? Ele é o plano e a promessa concretizada em nossas vidas. Para que a gente venha nos reconectar, né, com a herança em Cristo. Nós fazemos parte dessa família. Pedir para que a paz dele flua em nós, mesmo assim, Senhor, o Senhor não sabe o que eu estou passando. Olha a coisa, muitas vezes eu falei, Senhor, o Senhor não sabe o que eu estou passando. Aí parava assim, eu falei, meu Deus, como é que eu posso estar falando isso, né? Como é que eu falava isso para Deus? Ele conhece, ele sabe. E que a gente venha, né, deixar, Senhor, flui em mim esse rio de paz, discernimento, vai me limpando, vai me mostrando, tira a minha cegueira, né, tira essas raízes aqui que não querem sair, que estão ali, já estão indo lá para o pé, porque às vezes a árvore ela não brota tanto, mas a raiz ela vai lá para a ponta do pé, né? E, Senhor, tira essa raiz de mim, me molda mesmo. E orar para que o Senhor, né? Agradecendo a Ele, porque nós, nós somos parte dessa linhagem de promessa, mas que a gente precisa cada vez mais ter esse coração sincero. Pedir perdão por muitas vezes, carregar o nome dele apenas pela boca, né? De boca para fora. Mas que a gente quer, né? Decidir ser verdadeiro.
agradecer por amor que Ele tem por nós, né? Mesmo com nossas falhas. E que Ele é nosso primeiro, né? E o último. Não há nada além dele. Ele venha nos guiar por esse caminho de utilidade, não mais de futilidade, mas que a nossa vida venha a ser de utilidade no reino, de utilidade para Ele, utilidade na nossa família, utilidade, quando a gente começa sendo útil para nós, né, para Ele, nós, a gente vai dar utilidade das coisas de Deus em nossas vidas, sendo verdadeira, a gente vai ser útil para nossa casa, a gente vai ser útil à nossa família, a gente vai ser útil no propósito de Deus. E que Ele venha fazer, né? Que a gente venha crer, se a gente hoje está passando no deserto, cada um tem seu deserto, né? Mas entendendo que esse deserto é refino e que ele faz brotar água viva, né? Água de onde a gente nem imagina, de rocha. Ele vai brotar na sua vida e na minha vida. Amém? Que Deus abençoe a todas. Passa agora para a irmã Maria, depois para a Fabi. Irmã Maria, minha querida, está com a oportunidade. Vamos lá, vamos lá. Eu gosto muito, muito, né, quando me dá essa alegria, né, de ler a palavra e ela vir assim como uma flecha certeira ao meu coração, porque por mais tempo de vida que tenha, por muitas leituras da palavra, pregações, enfim, tudo aquilo que a gente espiritualmente tem vivido, é um ar fresco, né? É uma coisa nova, quando a gente se apropria da palavra dizendo, Deus está falando comigo, o que é diferente de quantas das vezes, num púlpito, uma caminhada, alguém diz assim, esse será o melhor ano da sua vida. Mas ele é homem, ele é limitado. Mas agora, quando a gente lê o texto, aqui nós vemos que não foi o homem quem escreveu, mas o próprio Espírito Santo ministrando ao coração do profeta. Ele empresta a sua boca, os seus sentimentos e pensamentos para falar aquilo que Deus realmente está falando. E se você hoje ou em outros dias você chegou até esse lugar da mesa, da leitura, e a gente, final de ano, cansado, a luta foi grande, como hoje, início de ano, mas um tanto preocupado com as situações que vão transcorrendo no mundo, com guerras, lutas, fome, violência, enfim, tudo que a gente sabe, aí dá um certo cansaço, mas glória a Deus, glória aos Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, que hoje, pelo menos a começar por mim, houve uma renovação da minha fé, sabe por quê? E renove a sua também, porque as promessas do Senhor se cumprem, e no texto de hoje o Senhor anuncia as coisas futuras. Então, se a boca do Senhor falando através de Isaías, eu posso confiar, eu posso renovar a minha fé, eu posso crer no amanhã, eu posso crer que as promessas do Senhor estão de pé e nós nos levantaremos a cada manhã, a cada dia, a cada leitura, a cada pregação, com o coração renovado. Então, que toda palavra que sai da boca de Deus, ela está anunciando e ensinando o caminho que nós devemos andar. Se você está andando por caminhos tortos, se você está parado no caminho e não sabe para onde vai e o que fazer, é só prestar atenção naquilo que o Senhor, o tempo todo, na sua palavra, nos recomenda, nos ensina para que a gente saia da prostração, do lugar sentado à beira do caminho, desanimado e triste. E aí agora a gente fica assim pensando, será que isso vai acontecer? Acontece, porque há poder no nome e no sangue de Jesus. E esse nome, esse sangue renova a nossa fé,
como renovou, tenho certeza, nessa manhã, a quem está aqui ouvindo esta promessa. Então, outra coisa que me chama a atenção, e a Michelle falou muito do plano de Deus, né? A gente vê que em Apocalipse, Daniel, a gente vê que há uma renovação, há uma injeção de confirmação de tudo que está dito aqui em Isaías. Então, isso nos dá assim, uma força espiritual para que a gente siga a Deus com inteireza de coração e de vida. Agora, para fazer isso, é só ouvir? Não, a gente também tem que praticar e caminhar no caminho que nós devemos andar, diz a palavra de Deus. Então, não fica como espectador, ouvindo um contador de histórias contar uma história para você e você, bom, não, é assim, é não. Pratique, tem que praticar, porque nós precisamos ter uma fé viva. A fé sem obras é morta. E esse alerta que foi dado aqui nessa manhã, esse alerta é para que a gente confie cada vez mais em Deus e siga verdadeiramente a Deus. E como a Michelle falou, não é só pegar a Bíblia, não é só domingo à igreja, é válido, é importante, é prática, é disciplina, mas o que você precisa não é servir a Deus de maneira superficial, achando que você aí já realizou o teu trabalho, exerceu a sua fé. Não, pelo contrário. Nós não devemos deixar de obedecer. E obedecer é não rejeitar a palavra. Então, minhas irmãs, eu poderia, falar do que está ardendo do meu coração, mas a gente tem o relógio, a gente tem as obrigações, mas eu convido que cada uma releia esse texto e peça que o Espírito Santo ministre ao seu coração, de modo que você declare com fé e você se aproprie das revelações que você alcançará, que transcendem o texto. O mais lindo disso é que a nossa fé é uma fé que se expande à medida que nós mergulhamos na palavra, mergulhamos na sabedoria divina. Meu Deus, que coisa maravilhosa! Porque muitos estão seguindo o homem, os modismos, os coaches, os animadores de púlpito, as novidades que agora a ciência quer atrelar a nossa fé, o nosso crescimento espiritual. Mas isso só acontece quando Deus está no negócio. Então, nós não devemos praticar a religião, mas nós precisamos dar primeiro lugar a Deus. Se você dá o primeiro lugar a Deus, abre teu coração para a escuta daquilo que Ele quer falar com você, com certeza a sua fé vai ser firmada na rocha. E na palavra diz que quando nós construímos a nossa casa na rocha, pode vir o vento, pode vir o temporal, mas ela não se abalará. E o salmista também diz, olho à minha volta e peço que eu não seja abalado, porque aquele que crê e anda nos caminhos do Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam e permanecem para sempre. Às vezes, na nossa humanidade, no nosso desespero, a gente fica abalado. É natural, somos humanos e Deus respeita a nossa humanidade, mas, ao mesmo tempo, Ele olha para nós. Acalmai, como Jesus acalmou a tempestade. Ele mostrou que na paz, na palavra, andando com Ele, nenhuma tempestade vira o nosso barco. Oh, glória a Jesus, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Então, o novo de Deus, que Isaías fala nesse texto, é a revelação da palavra. É o reconhecimento que a gente tem que ter todo dia, todo instante, assim como você depende do ar que entra nas suas narinas para você viver e estar vivo.
Seja assim a tua certeza, a certeza de que o amor de Deus, através de Jesus e a ministração do Espírito Santo, é o novo, é a esperança, é o novo no céu e o novo na terra. E nós queremos esse novo, essa novidade de vida. Então, que nós venhamos ouvir a voz de Deus e praticar. Praticar com oração, praticar com acolhimento, praticar com amor ao que está sofrendo. E a gente fica achando que isso, não, Deus que está cuidando, ou então faz aquela oração ligeira, ou tem uma escuta rápida quando a irmãzinha, ou o irmãozinho, sei lá, um parente, uma criança, uma pessoa, chega para você e começa a abrir o coração. Aí você ouve os primeiros minutos, daqui a pouco, Deus vai cuidar. Não é assim. Tenha o coração aberto para abençoar e testemunhar tudo que o Senhor te deixa como um legado. E essa libertação que nós praticamos, primeiramente em nós, mas também no nosso próximo, porque é um mandamento, não sou eu que digo, o mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e ele complementa, e ao próximo como a si mesmo. Então, tem até uma música secular que diz: eu sou amor da cabeça aos pés. Eita glória! O pagão declara isso, né? Reconhece isso. E a gente que é cristão, que serve a Deus, não faz isso. Então, resumindo aqui, porque dá vontade de falar, né? E vocês sabem, eu sou uma linguaruda, mas vamos sair da Babilônia. E para a gente sair da Babilônia, a gente tem que declarar que não nos falta fé, que nós vamos viver uma vida reta e separada, que nós vamos fugir do pecado, que nós vamos confiar em Deus, que nós não vamos crer em falsos deuses. E olha que o mundo está poluído de tanto falso deus, não é só imagem, não. É homens, e profetas, e pastores, e sei lá, essa turma toda que se arvora de dominar a sua vida, que sabe de tudo e te mostra o caminho que você deve andar. Cuidado, hein? Cuidado! Não é os falsos deuses das religiões, mas são esses que se tornam para nós pequenos deuses. Não, vou no monte com a fulana de tal, porque é uma profeta do céu. Amém, que seja. Mas a sua vida não tem que ser regida só por ela, mas pela palavra e pelo Deus vivo. E ele tem que confirmar. E não crer, né? Como eu digo assim, porque tem gente que fica fanático, acha que acrescenta e coloca em cima das pessoas uma idolatria que é assustadora. Então, vamos nos converter diariamente, né, queridas? E que nós possamos, vamos dizer, depender, né, e nos relacionar com Deus e ter nele segurança. Eu agradeço a paciência que vocês têm, mas eu fico tão empolgada, né, falando essas coisas todas, mas abram os ouvidos de vocês e ouçam o que o Espírito tem a dizer. Ele falou para mim e eu compartilhei com vocês o que ele encheu o meu coração. E tem mais coisinhas. Como ele fala. Aleluia! Glória, glória. Mas se você se abandonar ao Espírito, se converter, se arrepender, buscar ele com interesse de coração e sinceridade, ele vai te falar tanta coisa, porque papai quer isso. Papai quer se relacionar com a gente. E o relacionamento só acontece quando a gente para com calma e conversa com ele e pergunta, né? Ô, papai, fala aí comigo que eu escuto. Então, Deus abençoe, abra a sua escuta, tenha um dia maravilhoso. Não escute o mundo, não escute os ruídos, mas escute ele, porque ele tem muito a nos dizer. Obrigada pela oportunidade. Passo a você, Fabi. Que Deus abençoe, que vocês tenham um dia de revelação e tenham boca que profetizem, dizendo: Senhor, eu quero isso assim, assim, assim. Amém. Obrigada pela oportunidade. Glória a Deus, dona Conceição. Palavra entregue hoje. Tenho certeza que o Senhor falou poderosamente no coração de cada uma.
sigam o conselho da Dona Conceição, leiam novamente esse capítulo, porque tem muita coisa que em uma hora é impossível concluir, né? Além do mais, o Espírito Santo, ele se renova, né? Ele renova a palavra dentro de nós e cabe a cada uma de nós numa individualidade, né? Que, para mim, uns pontos, né, sobressaíram mais do que outros, né? Para você vai se sobressair outros mais do que os que sobressaíram para mim, e assim é que o Senhor faz, né? É a mesma palavra, mas com um significado, um ressignificado diferente em cada coração. Então, façam isso. Então, mulheres, chegamos ao fim aqui dessa devocional de quarta-feira. Agradeço a vocês pela participação, pela presença, não que é uma obrigação, eu sei que você veio aqui de coração, e é importante essa comunhão. Então, que amanhã você também tenha aí a oportunidade de retornar e de compor essa mesa aqui que é tão, tão bonita do Senhor, né? E esse lugar aí também é seu, o lugar de cada uma tem o seu nome, então é importante que todas estejam juntas amanhã e todos os dias. Então, Deus abençoe a sua vida, fiquem na paz e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Beijo, fiquem com Deus.